Shalom, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos compartilhar uma reflexão sobre um dos textos mais relevantes para o judaísmo e também para nós cristãos. É o Shema, que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esse texto é o texto base do monoteísmo, onde se afirma que existe um único Deus. E nós vamos estar aqui lendo ele em hebraico e comentando palavra por palavra o seu significado, a sua importância dentro do judaísmo e dentro da fé cristã também, do ponto de vista cristão. Acompanhe, siga conosco, será uma bênção para a tua vida. Então vamos lá. Como que nós lemos esse texto? Nós lemos ele assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Em português, nós temos a seguinte tradução: Ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um ou único. Essa seria a tradução literal do hebraico para o português, meio que no pé da letra. Nós queremos aqui então tentar explicar aqui palavra por palavra deste texto lindo, deste texto maravilhoso, deste texto inspirador dentro da Torá, da Sefer Torá. Acompanhe, siga conosco, tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Vamos então à primeira palavra, a palavra Shema. Vamos analisá-la, tentar entender o seu significado e a sua importância. Primeira palavra, Shema, ela pode ser traduzida como ouça, também como obedeça, siga orientações, escute. Essa palavra ela pode ter várias traduções. Dentro da sintagma do texto, a melhor tradução é a que nós temos: ouça, fazendo com que Israel, a nação de Deus, o povo de Deus, ouça esse mandamento, essa tissivá em hebraico. E na sequência nós temos a palavra Israel. Israel se refere ao povo de Israel, aos Bene Yaakov, os filhos de Jacó, as 12 tribos que são descendentes dos 12 filhos de Jacó. Então quando se fala aí a Israel, é a nação de Israel. Shema, Israel, ouça Israel, obedeça Israel, convidando então Israel ao monoteísmo, é o que nós vamos ver mais adiante. Na sequência nós temos a palavra mais importante na Torá. Por que a palavra mais importante da Torá? Porque essa palavra aí ela é o nome de Deus. Em Shemot, capítulo 6, versículo 3, ou seja, Êxodo 6 e 3, diz que Deus se revelou a Abraão como El Shaddai, Abraão, Isaac e Jacó. Mas pelo nome de Deus, eles não o conheceram, que é esse nome aí que você está vendo, essa palavra aí. Ao longo dos anos, essa palavra foi deixada de se pronunciar. Como no hebraico antigo não havia sinais massoréticos para vocalizar, então a pronúncia se perdeu ao longo dos anos. Nós, quando chegamos nessa palavra na Torá ou nos outros livros do Antigo Testamento, então é traduzido por Senhor nas nossas versões em português. Por causa do temor, da reverência pelo nome de Deus, eles deixaram então de pronunciar esse nome. Existem alguns segmentos que tentam pronunciar o nome. Alguns tentam pronunciar com a expressão Yehová, que seria uma variante de Jeová. Alguns judeus ortodoxos e também outros segmentos judaicos, quando chegam neste nome, eles pronunciam Hashem. Hashem significa o nome. Uma outra maneira de se pronunciar esse nome é Adonai, que é o mais usado, que é uma maneira de se expressar que todos entenderão. Adonai significa Senhor.
É a maneira mais comum de se pronunciar o tetragrama, que é o nome de Deus. Existem alguns segmentos que também pronunciam ele de forma diferente, como Yahweh. Eles chegam ali, eles vão falar Shema Israel, Yahweh Eloheinu. Então eles usam a expressão Yahweh. Fica então ao seu critério a maneira que você acha que deve se pronunciar. Eu não estou aqui para expressar minha opinião pessoal. Estou dando as opções que se usam. Yehová, Adonai, Hashem e Yahweh. Bom, então nós vamos agora para a próxima palavra do Shema. Nós temos então agora um nome que também é muito comum, você já deve ter ouvido, é a expressão Elohim. Nós temos aqui a palavra Eloheinu, que é derivado de Elohim. Nós temos aí no hebraico duas palavras, substantivo Elohim, e nós temos o sufixo pronominal nu. Junta-se os dois, fica Eloheinu. O sufixo pronominal no final é nosso. É as duas letrinhas ali que estão no final, a letra Nun e a letra Vav, que significa nosso. Então, junta Elohei mais o Nu. Eloheinu, nosso Deus. Então, a tradução é: ouça Israel, o Senhor, que é o Adonai, o Yahweh, o Hashem, ele é o nosso Deus, né? A palavra Elohim, ela significa Deus. Nós temos aí embaixo a palavra Elohim, sem o sufixo pronominal nós, Elohim. Então essa palavra, ela pode ser traduzida como Deus, pode ser traduzida como deuses. Por quê? Porque ela está na sua forma plural. Elohim, né, quando tem o men ali no final, geralmente é a sua forma plural. Existem palavras no hebraico que só existem na sua forma plural. E um exemplo delas é Elohim. Elohim pode ser traduzida por Deus, deuses, por juízes, por homens poderosos, né, de grande autoridade, senhores. Tá bom? Então essas são as traduções pertinentes ao nome. É um nome genérico. Por isso que o nome de Deus não é Elohim. O nome de Deus é Hashem, Adonai. Então esse versículo, o que ele está dizendo? Que quem é o Elohim de Israel? O Deus de Israel? É o tetragrama, o Hashem, o Adonai. Então quando se pergunta assim, você crê em Deus? Não, depende. Porque Deus pode ter vários deuses. Mas qual que é o meu Deus? O meu Deus é o Adonai, é o Yehová, né? É o Hashem, é aquele tetragrama que nós lemos ali no meio do versículo, tá bom? E que vai se repetir, que é a próxima palavra que vem na sequência depois de Eloheinu. Essa palavra Elohim, ela é usada no começo da Bíblia também. Lá no primeiro livro, em Gênesis, Bereshit, nós temos no versículo de número 1 escrito assim: Bereshit bara Elohim. No começo, criou Deus. Então, ali Deus é a palavra Elohim. E depois, lá na frente, vai explicar quem é esse Elohim, que é o tetragrama, né? Aquelas 4 letras ali, que é o nome de Deus. Na sequência do versículo se repete agora o nome de Deus, Adonai. Por quê? Porque é este o Deus de Israel, não é outro Deus, por isso que é a base do monoteísmo. Então aqui nós temos novamente o nome de Deus, dando ênfase a quem é o Deus de Israel. E a última palavra, então, dessa declaração de fé, dessa tsivá, desse mandamento, é a palavra Erad. Erad significa um. Então, o Senhor é um. Pode ser traduzido como um, como único. Ele é indivisível, não existe outro. Não existe outro Deus além deste. Somente este Deus. Então, não é Baal, não é Astaroth,
não é Moloque, né? Não é nenhum dos deuses ali da Palestina. Não, é o Adonai, que é o Deus de Israel. Então essa é a base do monoteísmo. Então este é um pequeno resumo, né, da visão judaica e também da visão judaica cristã dentro do versículo. Porém, eu queria aqui somatizar junto, na sequência desse estudo, sobre a ideia de trindade. Não sei se essa é a palavra teologicamente correta, né? Mas é a palavra que nós usamos em teologia sistemática para falar do Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que nós temos aí a palavra Echad. A palavra Echad, ela não abre espaço para outra divindade, para outro nome, a não ser o nome de Deus, que seria o Adonai. Então, como que nós aplicamos a trindade dentro dessa palavra? Para tentar te explicar, eu queria aqui usar a gramática hebraica mesmo, para tentar te explicar sobre este Deus que é subentendido em três pessoas, mas três pessoas da mesma essência, indivisíveis, sendo um único Deus, sendo Echad, né? E nós temos então a palavra Elohim. A palavra Elohim é uma palavra construída de forma pluralizada. Então, dentro do judaísmo e dentro da gramática, essa palavra ela é uma palavra majestática, porque ela expressa o quê? A majestade de Deus, a grandeza de Deus. Nós vemos então nessa palavra aí a possibilidade, né, de interpretá-la como deuses, mas não existe deuses, existe um Deus só, que é o Deus Adonai, o Hashem. E este Deus, ele é Echad, ele é um só. Então, como conciliar o Pai, que é Adonai, com Jesus, que é Yeshua, com o Espírito Santo, que é Ruach HaKadosh? Como nós podemos conciliar dentro dessa visão aí a Trindade? Lembrando a você, né, que é meu amigo, que é judeu, nós estamos aqui expressando uma linha cristã de pensamento, tá bom? Essa linha é uma linha cristã, respeitamos muito aí o ponto de vista judaico do texto, tá bom? Então, quando nós estamos aqui diante de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, nós temos o seguinte versículo: Al-ken yazav ish et aviv ve'et imo ve'kavak beoshto ve'hayu le vassar echad. Preste atenção, última palavra lá. Echad. Última frase. Le vassar echad. Nesse versículo aí nós temos falando sobre o casamento. Deus conclui a instituição do casamento e ele disse: deixará o homem, pai e mãe, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão então vassar echad, carne uma, única carne. Você percebeu aí a individualidade, a união e a unidade? Você percebeu aí a unidade na pluralidade? Nós temos aí Deus dizendo que o homem e a mulher, os dois, se tornarão Echad, ou seja, uma só carne. E nós temos o mesmo princípio, então, nesse relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus. São três pessoas, mas um único Deus. Claro que em um nível de perfeição, um nível de unidade indissolúvel, indivisível, não tem como se dividir a essência dos três, como é o caso do casal. O casal é totalmente diferente. Nós não podemos comparar a criatura com o Criador. Então, mas aqui nós temos uma expressão do Echad usado para o casal, certo? Quando você vai em Gênesis 1:26, Deus disse, está escrito assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No começo do versículo está escrito assim: Vayomer
Elohim, ou seja, disse o Senhor, Elohim no plural. Façamos, novamente no plural, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa expressão pluralizada, ela está com base no Echad, ou seja, um único Deus, expresso de três maneiras, expresso por três pessoas, expresso por três personalidades distintas, mas não deixa de ser um. É uma unidade perfeita, um exemplo de relacionamento. Está aí, meus irmãos, um pequeno comentário sobre essa declaração, esse tsivá, o mandamento de Deus para Israel e para a igreja. Espero que tenham gostado. Compartilhei a visão judaica e a visão judaica cristã, tá bom? De maneira respeitosa, estamos aqui compartilhando aí pontos de vista a respeito da interpretação deste rico versículo que tem norteado a fé do monoteísmo. E para encerrar, vamos então novamente lê-lo, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom.